Pessoal, bem-vindos a mais um Conversas que Revolucionam. Esse nosso projeto tão querido que começou lá em 2019 e com a pandemia migrou para o formato online, mas sempre com pessoas muito incríveis para conversar com vocês e trazer dicas práticas dentro do tema que a gente escolheu. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que eu conheci através da querida Deb Xavier, e que, nossa, eu admiro demais e estou muito feliz de te ter aqui, Marisol. Por favor, te apresenta para as pessoas que estão nos assistindo e logo eu já começo a te fazer algumas perguntas. Obrigada, o prazer é meu de poder participar do teu espaço. Estou muito feliz também de estar aqui, adoro falar sobre as minhas experiências de vida, de viagem. Bom, eu sou Marisol Espinosa, tenho 45 anos, moro atualmente nos Estados Unidos, sou professora do Método de Rose, atualmente estou estudando, fazendo uma formação em Health Coach, estou estudando nutrição funcional, estou sempre estudando, adoro estudar. E estou aqui para dividir um pouco, adorei o convite para falar um pouco sobre desapego. Excelente, excelente. Então, a minha primeira pergunta para ti é: em quantos países tu já morou até hoje? Em quantos países? Vamos lá, vamos contar. Brasil, morei um tempo na Espanha, em Barcelona, aqui nos Estados Unidos e Londres. Oficialmente 4 países que eu já morei. Sim. E me diz uma coisa, quando isso começou? Como é que foi o start disso? Como é que te, assim, trouxe essa ideia assim, de tu começar a morar fora? Tu começou cedo, na adolescência? Foi depois? Como é que foi isso para ti? Eu lembrei, são 5 países, né? Porque eu nasci no Chile e meus pais emigraram do Chile para o Brasil quando eu tinha 8 meses de idade. Então, eu saí do Chile, fui para o Brasil e eu acho que eu demorei para morar no exterior. Sabe quando a gente pergunta assim, daqueles arrependimentos, uma das coisas que você devia ter feito antes, eu devia ter ido morar antes, pelo meu perfil, né? Eu deveria ter ido morar no exterior antes do que eu saí. Eu saí do Brasil, a primeira vez foi no ano 2003, que eu fui para a Espanha, tá? E aí fiquei 6 meses lá. Meus planos eram de me mudar para a Espanha mesmo, em 2004, mas aí surgiu uma oportunidade de trabalho, fui morar em São Paulo, depois voltei para Porto Alegre, e só em 2007 a gente começou o processo de imigração para os Estados Unidos. Meu marido veio primeiro, né? Foi muito louco, assim, a gente já tinha muita vontade de sair do Brasil. Não porque a gente não gostasse do Brasil, assim, a gente saiu inclusive no momento em que o Brasil estava em alta e os Estados Unidos estavam em baixa, mas nós tínhamos muito, eu e meu marido, assim, a gente tinha muita vontade de morar no exterior, né? Eu mais do que ele, né? Eu acho que eu tenho assim esse DNA de imigrante. E aí nós saímos em 2007. Ele veio primeiro para os Estados Unidos, falou com o advogado, ver como é que a gente conseguiria fazer a nossa documentação para ver se existia essa possibilidade de vir morar aqui. Em 2008 ele voltou para o Brasil, 2007, ficou 3 meses, voltou para o Brasil, foi fazer toda a documentação no Brasil, depois em 2008 voltou para os Estados Unidos. Eu ainda fiquei mais 2 anos e meio morando no Brasil e ele morando aqui nos Estados Unidos, porque eu queria ter certeza de que eu realmente conseguiria vir para cá com um green card. Não queria largar tudo que eu tinha do meu trabalho, da minha empresa no Brasil, e depois ter que voltar, sabe, não dá certo voltar. Então, quando a gente viu que a coisa já estava assim caminhando para a gente conseguir o green card, aí eu vim. Tinha 35 anos. Assim, eu queria ter viajado antes, né? Eu queria ter lá eu sempre falo assim, onde estavam meus amigos, porque eu não fui com 20 e poucos anos morar na Califórnia. Não tinha condições financeiras, né? Não era uma realidade minha, mas gostaria de ter saído antes. E
olha, foi uma das coisas, as melhores coisas que eu fiz na minha vida foi mudar de país, né? Eu gosto, a minha alma pede para eu estar mudando, para eu estar conhecendo novas culturas, para eu estar enfrentando novos desafios. É interessante, né? Porque a gente escuta, assim, e quem não conhece procedimento e tudo mais, acha que talvez seja muito distante, porque não sabe trâmite, não sabe nada. Eu ouvi tu falando que o teu marido também conversou com um advogado. A gente conversar com um advogado e a gente ter, assim, mais certo o que a gente vai fazer nesse outro país, é um caminho ou tu tem alguma outra... se tu começasse hoje, né, o que tu faria que ficaria mais fácil de lidar com essa mudança de país? Se eu começasse, eu faria exatamente como eu fiz. Eu acho que nós fizemos assim um caminho super certo. Porque os Estados Unidos, né? A gente não tinha. Eu nunca tive o sonho de morar nos Estados Unidos. Meu sonho era morar em Londres. E até por geração dos anos 80, a gente tinha muita influência da música, né, do rock londrino. Era toda uma geração de amigos, assim, a gente tinha essa paixão, né, pelo rock londrino, pela música. Então, assim, a minha vontade sempre foi Londres, mas aconteceu meio que do nada, assim. Um amigo, meu marido estava vindo para Nova York numa viagem de férias, a gente escreveu para um amigo nosso que estava aqui, perguntou se ele precisava de alguma coisa e ele falou assim, eu preciso de alguém que me substitua nas minhas aulas porque meu visto está acabando e eu estou voltando para o Brasil. E aí deu aquele clique, assim, aqueles 5 minutos do tipo assim, e se a gente se mudar para os Estados Unidos? E aí o meu marido falou, vamos embora, sabe? Sem pé nem cabeça, vamos embora. Eu acho que é um ato de coragem. Aí ele veio. Nossa. E a primeira coisa que a gente fez, né, foi falar com um advogado de imigração que era amigo nosso, né? Na verdade, ele era amigo de uma amiga nossa, grande amiga nossa, mas a gente já tinha conhecido ele em 2004. E aí o Marcelo veio, conversou, olha, quais são as possibilidades reais que eu conseguir fazer um processo de imigração, né? O cara também era um advogado, assim, dotado de coragem para conseguir vistos, né? Para conseguir fazer a coisa de forma legal, mas, assim, com risco sempre da gente não conseguir, né? Então, ele sempre falava, eu vou tentar esse tipo de visto para vocês, para ver se vocês conseguem. E aí foi super legal, assim, porque a gente foi fazendo passo a passo, né? O pessoal sempre pergunta muito sobre como é que a gente conseguiu vir. Então, o meu marido, assim, a primeira coisa, ele conseguiu um visto de intercâmbio cultural, né? Então, ele teve que arrumar um sponsor, né, que é a pessoa que assina os documentos para ele. E aí foi através de um contato de Porto Alegre, de um amigo de Porto Alegre. A gente sempre fala assim, olha, quando a gente quer, a gente consegue. Então, ele foi de porta em porta pedindo para alguém conseguir assinar esse visto para ele. E aí nós conseguimos, né, esse amigo de amigo que fez, ele disse, nossa, quando tu me pediu para assinar visto, eu me vi chegando nos Estados Unidos e pedindo ajuda para alguém, né? Que legal. E aí depois ele passou por um visto de talento especial, né, pela profissão, por esse método que a gente ensina, não existia aqui nos Estados Unidos, então fez toda uma justificativa. E aí depois desse visto de talento especial, a gente conseguiu dar entrada para o Green Card. E depois de 5 anos de Green Card, a gente se tornou cidadão estadunidense, né? Então, assim, dá trabalho, dá muito trabalho. O advogado nunca nos deu nenhum tipo de garantia que a gente conseguiria se encaixar nesse tipo de visto, mas para nós foi a coisa mais certa. Assim, a gente começou primeiro pelo visto, a gente vai ser aceito legalmente, né, nesse país, então tá, depois que a gente for aceito é que a gente vai pensar em novos planos, né? E aí foi dando certo, assim, deu muito trabalho, muita documentação, muita justificativa, mas valeu cada centavo de dólar que a gente gastou. Os processos são caros, né? Os advogados também cobram caro, mas valeu cada centavo. Assim, o mergulho de morar numa cultura
completamente diferente, que é Nova York, né? E Nova York nos fascinou justamente por ser um país de muita imigração. Então, nós conseguimos assim ter acesso a pessoas que vêm da América Latina, da América Central, né? Da Europa, da Ásia, da África, assim, pessoas de todas as regiões do mundo, os países que a gente nem sabia que existiam. E isso é muito Nova legal, York é né? muito diversa, né? É muito diversa. Então, isso favorece também. Parece, eu tive a impressão que chegando na minha, vamos dizer assim, na minha lista de lugares para conhecer, Nova York nunca estava em primeiro lugar. Foi uma coincidência que acabou que eu fui há 2 anos atrás. E quando eu cheguei lá, eu me senti mais em casa do que aqui. A sensação, assim, se eu pudesse traduzir em uma frase, é isso, porque tu pode ser o que tu quiser. Tu não tem que te encaixar Pode em ser o que tu nada. quiser. Então, assim, é Uhum. muito confortável estar na rua, assim. Então, além da segurança, por incrível que pareça, a gente se sente mais seguro. Eu senti muito isso, assim, da gente sentir que tem um lugar no mundo. É muito interessante, porque cada pessoa que tu olha do teu lado, ela é diferente. E achei isso muito especial, muito especial. E isso é, assim, é o que me fascina de Nova York. Isso é o que me fascina. Assim, a gente pode ser quem a gente sabe? Pode sair de pijama para o supermercado e tá tudo bem. E tá sabe? tudo certo. E tá tudo certo. Assim, ninguém vai estar ali para julgar o tipo de atitude que tu tem. Respeitando o espaço coletivo, tu pode ser o que tu quiser. Entendeu? Pode querer chocar e tá tudo bem, sabe? Ou pode ser low profile, assim. Então, Nova York é uma cidade assim, que tem muita diversidade, muita diversidade. Para mim foi muito legal, porque eu acho que o Brasil, ele agora está diferente. Assim, as últimas vezes que eu tenho ido para o Brasil, eu tenho visto assim, uma abertura para novas culturas, né? Mas eu acho que o Brasil ele é um país que ele é muito grande, então ele tem muita diversidade cultural dentro dele, o que é maravilhoso. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não interage com outras culturas, por exemplo, da América Latina. Eu sou fascinada pela cultura da América Latina, né? Então, países que eu nem sabia, por exemplo, por que a gente escolheu Nova York? Eu nunca tive o sonho de morar em Nova York. Assim, eu já tinha vindo uma vez antes, né? Tinha gostado. Quando eu tinha, acho que em torno de 19 anos, eu vim a primeira vez. E aí eu pensava em estudar. Até fiz toda uma pesquisa para estudar. Eu tinha vontade de estudar em Nova York, fazer faculdade e tal. No final, não dei continuidade aí. Mas eu nunca tinha pensado assim. Mas o que me fascinou? A capacidade de conexão com outras culturas. E para nós era um hub para viajar para outros países. Então a gente falava assim: nós morando em Nova York, a gente vai conseguir visitar muitos outros países do que morando em Porto Alegre, né? Que tem essa questão geográfica, que tudo a gente tem que ir para São Paulo, de São Paulo viajar, né? Então, eu sabia que assim, o custo nunca ia fechar a conta de todos os países que a gente queria viajar, saindo de Porto Alegre ou saindo de São Paulo, o custo ia ser muito mais caro. E aí foi muito legal, assim, porque está sendo, né, um processo muito legal. Por exemplo, eu nunca tinha ouvido, assim, eu sabia que existia um país chamado Guatemala, mas eu nunca tinha pensado em ir para Guatemala. Não sabia nem onde ficava Guatemala enquanto eu morava no Brasil. Olha, minha geografia era, assim, péssima, né? E aí um dia eu conheci aqui em Nova York o pessoal da Guatemala e fui para lá e, gente, descobri um país completamente incrível, assim, um dos países mais lindos que eu já conheci na minha vida, né? Eu não conhecia nada, não conhecia cultura, não sabia nem onde ficava. Aí é o primeiro país abaixo do México, né? Mas quando a gente está no Brasil, a gente não consegue ter. A gente conhece muito da geografia do Brasil, mas não consegue ter essa dimensão de América Latina. Então, me apaixonei pela cultura da América Latina, me apaixonei pela cultura da América Central, do Caribe. Eu acho que assim, os caribenhos são os baianos, né? Os baianos aqui da América
central, assim, é um povo maravilhoso, é uma cultura leve, é uma cultura, sabe, humana, o sorriso, a alegria. E a cada país que a gente vai conhecendo, a gente já viajou 25 países, né? A cada país que a Que gente vai legal. conhecendo, a gente vai descobrindo coisas completamente diferentes, né? Nós fomos, a primeira vez que nós fomos mais distante foi para os Emirados Árabes, né? Nós fomos para Abu Dhabi, ficamos 15 dias lá, tínhamos um casal de amigos que estava estudando e trabalhando, um amigo nosso fazendo um pós-doutorado na Universidade de Nova York. Então, nós ficamos morando dentro do campus da universidade. E Que aí, legal. uma cultura completamente diferente da nossa. Já começa porque, assim, ó, o domingo é dia de trabalho deles, né? Então, tu já corta o domingo. E aí, o domingo, o nosso feriado, que é o domingo, é na sexta-feira. Então, sexta-feira é o dia que para tudo. No sábado eu trabalho meio turno e no domingo já começa a semana. Então, assim, aquilo já te dá uma mudança, porque tu diz assim, gente, é um outro paradigma, né? A gente é É verdade. acostumado segunda a sexta, sábado meio período, domingo feriado, assim. Então, tu começa a ver assim, não, existe um mundo diferente daquilo que a gente está acostumado a viver, né? As religiões diferentes, as culturas diferentes, as roupas diferentes, né? E isso aí é o que me fascina, né? Pois Não, é, não me fascinam. eu ia te Pode perguntar. perguntar essa questão dessa, vamos dizer assim, desse abastecimento cultural com as visitas a vários países e morar em Nova York e tudo mais. Isso também facilitou para tu ser uma pessoa mais desapegada, na tua Sim, opinião? sim, sim. Porque eu ia te Eu acho perguntar que assim, quantas coisas tu levou para os Estados Unidos quando tu foi te mudar de vez, assim? Porque como teu esposo já estava lá, provavelmente já tinha montado uma pequena estrutura, pelo menos, né? O que que tu levou daqui para lá? eu levei pouquíssimas coisas. Roupa do corpo, mais algumas mudas de roupa e eu vim com uma mala só dos Estados Unidos, né? E quando eu me mudei para Londres, eu fui só com mala de bordo. Uma mala de bordo bem pequenininha, até menor do que o tamanho normal. Eu tinha essa mala e o meu marido outra mala também. A gente foi praticamente com a roupa do corpo, né? A questão do desapego é uma coisa assim que para mim eu acho que assim a gente tem que abrir mão de algumas coisas para aprender coisas novas. Tu não consegue comportar tudo numa coisa só, entendeu? Então, assim, as ideias, os hábitos, os costumes, a alimentação, as coisas físicas, coisas materiais, assim, tem que abrir espaço, né? E eu acho que a gente ainda carrega uma cultura, assim, em termos de bens materiais, a gente carrega uma coisa da geração dos nossos pais, assim, que o sonho da casa própria, né? Eu cresci nisso, né? Eu sou de 75, então eu me lembro meus pais compraram uma casa própria em 81, aquele financiamento, né, dos mutuários da Caixa Econômica Federal, que era 30 Sim. anos pagando a casa, era a coisa mais importante assim, para eles. Sim, E a era, gente era o símbolo de sucesso de alguma forma, né? Exato, e a gente cresceu nessa mentalidade. Olha, a primeira coisa que tem que ter é um imóvel. E eu, realmente, quando eu fiz 20 anos, eu comprei meu primeiro imóvel, né, em Porto Alegre, depois vendi. E era isso, assim, eu tinha que ter um imóvel próprio, tinha que ter uma casa própria, tinha que ter muitas coisas, porque os bens, de alguma forma, assim, a gente adquiria bens e aquilo eram bens duráveis, né? Então, compra a sua máquina de lavar roupa, compra os seus eletrodomésticos, compra as suas roupas. E aí o mundo mudou, assim, a oferta de coisas no mundo é muito grande. Então, por exemplo, hoje, quando eu viajo só com mala de bordo, né? Eu digo que assim, meu sonho ainda é viajar só com a roupa do corpo, né? Uma bolsa e a roupa do corpo. Eu fiz uma viagem pela Europa que eu fui só com uma mochila, sabe? A roupa do corpo, mais uma muda de roupa, né? De lingerie e tal. E
E as havaianas na mochila e a necessaire era isso, assim. Aí eu disse assim, gente, quando eu chegar lá, se eu entro em qualquer loja, eu compro uma camiseta, sabe? Que não vai, sei lá, vai te custar $5, 5 euros, ou se chega no Brasil vai te custar, não sei, R$ 30, tá? Em qualquer esquina hoje, entra no supermercado e tem uma camiseta, né, para vestir, tem uma... então, assim, não faz sentido, porque as companhias aéreas também começaram a cobrar para despachar mala. Então, assim, não faz sentido pagar $100 para despachar uma mala, né? E se eu posso chegar no lugar e se eu vou usar duas camisetas, uma, né, enquanto uma lava, eu uso a outra. Às vezes a gente vai de pijama na lavanderia, bota as roupas para lavar e secar e depois pega de volta. E foi uma viagem deliciosa. A gente foi para Paris, pegamos depois um trem até Milão. Primeiro em Paris, ficamos na casa de uns amigos. E essa é outra coisa, né? Nós gostamos de viajar muito e ficar na casa de amigos. Não dá para chegar com uma mala de 23 ou de 30 quilos na casa de um amigo. Uhum. É verdade. Não faz sentido chegar com uma mala. Ninguém quer, sabe, quer que tu chegue com uma mala gigantesca, né, para instalar na casa de alguém. Faz uma agressão. Então a gente viaja com uma mochilinha, chega na casa do amigo, assim, saber se tem lavanderia no prédio, ou se tem perto, né, lava nossas roupinhas, tem um pijaminha. Então nessa mochila vai a necessaire, vai um pijaminha, vão as havaianas, e uma muda de roupa, né? Sempre uma muda de roupa é esse. E aí foi uma delícia. Chegamos em Milão, ficamos em Paris, ficamos na casa de amigos, em Milão, ficamos na casa de amigos. Depois pegamos um trem, fomos para Roma, lá ficamos em Airbnb. Depois fomos para Nápoles, né? A primeira coisa que a gente chegou lá de trem, fomos numa lavanderia, botamos as roupinhas para lavar, pegamos um barco e fomos para Capri, né? E, nossa, que lugar lindo, assim. Então, são viagens que, assim, se a pessoa pensa em fazer uma viagem, mala, e roupa, e figurino, e foto, eu adoro sair em todas as minhas fotos com a mesma roupa, porque eu uso sempre a mesma roupa, né? Eu digo, uma amiga minha diz que é tipo super-herói, é sempre com a mesma roupa, ou desenho de quadrinhos, né? Eu falo, é isso mesmo, eu uso sempre a mesma roupa, todas as fotos eu estou com a mesma roupa, né? Mas a liberdade que me dá, por exemplo, de chegar e de ir para a Itália, e foi do nada, assim, a gente estava em Roma, uma amiga tinha postado algumas coisas sobre Capri, assim, eu falei, nossa, que lugar lindo, preciso conhecer. E aí estava muito quente em Roma, muito quente. Na Europa não tem tanto ar-condicionado, assim, não é cultural usar ar-condicionado. Nós pensando assim, nossa, a gente nesse Airbnb sem ar-condicionado, né? A gente tinha alugado um quarto, né? Vamos para Capri, que é um lugar paradisíaco, assim, e que é um destino que aparentemente é um destino de luxo, né? As pessoas pensam, Capri, não sei o quê. Achamos um hotel com um café da manhã, 100 e poucos euros, assim, não era tão caro, né? Era uma coisa assim, viável. A gente estava só de mochilinha, mas uma mochilinha pequena, assim. Chegamos lá, lavamos roupa, aí a gente não tinha roupa de banho, né? Então, achamos um lugar que vendia roupa de banho, assim, super, tipo, bem barato, né? Eu digo, tipo, voluntários da pátria, sabe? Quem mora em Porto Alegre é aqueles lojão, sabe? Bem barato. Meu marido comprou uma bermuda, eu tinha um top, né? Eu sempre viajo, eu já viajo com um top que servia e tinha um shortinho. Falei, isso aí que vai ser a nossa roupa de banho mesmo nessa viagem, porque a gente não dá para organizar ir para a praia, né? A outra coisa que eu sempre carrego uma canga, né? Que ela serve para botar no chão, se eu tiver com frio serve para me cobrir, enfim, serve para tudo, né? E aí fomos, nossa, foi uma viagem linda, 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 que legal, maravilhoso, quero voltar. Então eu acho que o desapego, ele é muito da cabeça, assim, do tipo, eu tenho que entender que eu tenho que abrir mão de algumas coisas para poder ganhar outras, né? Assim, eu vim de uma família muito humilde, né? De uma família muito pobre, assim. Os meus pais foram pessoas que migraram com pouco dinheiro, então a gente teve muita dificuldade. E eu sempre aprendi a me virar com pouco,
Então, eu digo assim, gente, e também tem uma coisa assim, para mim a conta não fecha, Liz, de todos os países que eu quero conhecer. Se eu tiver que trabalhar, eu não vou ter tempo para conhecer todos esses países. Então, não vai dar tempo. Não vai, morar em todos os lugares que eu quero morar não vai dar tempo se eu tiver que trabalhar, né? Então, a conta não fecha se eu tiver que trabalhar e pagar tudo que eu... Então, eu viajo de uma forma super econômica e aí tem outros recursos, assim, que a gente começa... Nessa questão do desapego, sabe? Eu acho que nós somos acostumados muito a medir assim, só o recurso material. Então, assim, eu tenho coisas, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho recursos, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho ter coisas, né? Mas, para mim, nessa questão de ter, o que mais tem valor é tempo. Então, eu brinco, né? Porque as pessoas falam que tempo é dinheiro. Né? E eu digo, gente, eu sou milionária porque eu tenho muito tempo para fazer minhas coisas. Então, as pessoas algumas vezes me perguntam assim, mas de onde... A outra pergunta normal, né? A primeira é assim, como vocês conseguiram morar nos Estados Unidos, né? O visto. A segunda é, de onde vocês tiram dinheiro para viajar tanto? Então, a gente viaja de uma forma muito econômica, sempre fica na casa de amigos, adora... Porque nós gostamos disso, a gente não viaja para casa de amigos porque a gente quer economizar, não, a gente viaja para encontrar pessoas e conhecer a cultura daquele local. Claro. Então, isso já nos dá uma super economia, né? E aí, fora o trabalho online, de dar aula, que nos dá... E tem mais uma coisa, né, Marisol? A estrutura de vocês em Nova York, ela é bem enxuta, né? Sim. Isso também elimina alguns gastos, né? Muito gastos. Então, eu sempre tive um controle financeiro muito grande da minha vida. Eu trabalho, né, desde que eu me conheço por gente, desde criança, assim, acostumei a trabalhar com os meus pais e tal, e eu juntei dinheiro a vida inteira, né? Então, eu trabalhei a vida inteira juntando dinheiro, tenho os meus recursos, meus investimentos financeiros. Fiz algumas jogadas muito boas financeiras, assim, quando o dólar era 2-1, nós compramos um apartamento, um estúdio em Manhattan, né? Isso foi uma das melhores coisas que a gente fez, um lugar que, assim, sabe aquele lugar que todo mundo despreza? Foi o lugar que eu comprei, né? Porque era muito barato, o dólar na época era 2-1, era um apartamento, um estúdio num prédio que tem mais de 100 anos, no Harlem, que não é um bairro bonito, né? Eu morava no Soho, num bairro maravilhoso, e fui para o Harlem, né? Um bairro bem feio, mas comprei, era o que o meu dinheiro dava, era o dinheiro que a gente tinha vendido nos terrenos da família do Marcelo, né, do meu marido, e a gente tinha direito a receber uma parte desse dinheiro. Eu não tive dúvida, eu falei, nós vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar. Não sabia nada de imóveis, olha, eu era muito sem noção, não tinha a menor noção de mercado financeiro, mas foi tudo na intuição. Eu falei, é esse dinheiro que eu tenho, entrei na internet, entrei num site, comecei a pesquisar. Onde eu vou achar apartamento até esse valor que eu tinha, né? Na época, eram 200 mil reais, dava 100 mil dólares. Eu falei, vamos ver o que tem para vender em Manhattan até 100 mil dólares. Gente, não existe apartamento em Manhattan por 100 mil dólares. Isso é uma piada. Existe uma vaga de garagem, talvez tu compre. Mas, na época, é isso que eu digo. Quando a gente quer uma coisa e a gente não bota barreiras mentais, a gente consegue as coisas. Claro. Aí eu falei, era o único que eu tinha. Eu não tinha noção, eu não tinha esse paradigma de preço que um imóvel em Manhattan custa acima de 400 mil reais. Eu não tinha essa noção. Aí, comecei a procurar, achei um estúdio, fui lá, olhei e falei, nossa, muito pequeno. Aí eu tinha um outro apartamento podre, caí nos pedaços, tinha que arrancar o piso, tinha que fazer tudo. Mas o outro apartamento já tinha sido vendido. Aí eu falei, gente, é isso que eu tenho. Não tinha ideia de legislação, Fui lá e perguntei, como é que é? Isso aqui dá para comprar, não sei o que e tal. Falei, vamos comprar. Compramos.
Olha, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Garantiu a minha paz para o resto da vida, né? Se hoje em dia, com o tempo que eu tenho de experiência em Nova York, talvez eu não comprasse esse imóvel. Eu ia falar assim, não, o bairro talvez não é tão legal, 4 andares sem elevador, tenho que pensar na velhice, tenho que pensar que não vou poder ficar subindo escada do resto da minha vida. Eu ia botar tanto problema, porque quando a gente conhece demais, a gente fica muito crítico. E eu gosto sempre de voltar para aquele impulso de adolescente, sabe? O adolescente, ele é tão sem noção porque ele não conhece as coisas e, ao mesmo tempo, ele realiza tanto porque ele é sem noção. Então, a noção, ela vai nos dando medo, ela vai nos criando barreiras, ela vai nos criando paradigmas, assim. Então, eu gosto muito de ser essa adolescente meio sem noção, assim. Aí, fomos lá, compramos um apartamento, olha, foi a melhor coisa que a gente fez. E é onde vocês moram hoje ainda, Marisol? Ou tu usa ele para aluguel, alguma coisa? Não, é onde a gente mora, tá? Mas aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a alugar por temporada para quem vinha do Brasil, né? Assim, tipo, uma semana, aí a gente pegava exatamente esse dinheiro de uma semana do aluguel e vinha para onde que a gente podia viajar com aquele dinheiro. Aí a gente viajava. E assim a gente foi fazendo para muitos lugares. Aí juntei dinheiro, veio pandemia. Não, antes disso, um dia eu cheguei e falei, não aguento mais o frio de Nova York, não estou a fim de passar assim, tanto tempo da minha vida nesse frio, vamos morar em Londres. Foi logo depois que meu pai faleceu, né? Meu pai faleceu no final de 2017, aí eu fui para o Brasil em 2018, fiquei 5 meses cuidando dos negócios do meu pai. Ele tinha uma construtora, tinha que terminar um prédio e tal, um prédio pequeno. Aí fiquei 5 meses lá trabalhando, terminando, deu tudo muito certo. Aí eu falei, olha, gente, quem fica 5 meses fora de Nova York pode ficar 1 ano, 2 anos fora de Nova York. Aí eu falei, sabe, eu já estava meio que numa vibe assim, de tipo assim, essa tristeza do meu país, sabe, das coisas do Brasil, já estava com a cabeça super cheia, assim, eu falei, quer saber, vou me mudar de Nova York. A vida passa muito rápida para ficar morando sempre no mesmo lugar. Aí fizemos aquele ano, 2018, a gente foi 3 vezes para a Europa. A primeira vez a gente foi para Reykjavik, para Islândia, maravilhosa, era meu aniversário, achei uma passagem promocional de uma empresa que até já faliu. Essas companhias aéreas que todas já faliram, né? Porque eles lançam esses pacotes promocionais. Olha, foi o pior avião que eu andei na minha vida, assim, porque parecia um banco de madeira que a gente não conseguia nem se mexer, assim, não dava nem para respirar. 8 horas de viagem, o pior avião que eu peguei na minha vida. Mas era barato, era tipo $200, eu falei, bora para lá. Aí tinha um grupo que eu participo de troca de casas, aí falei com a moça que morava lá, ficamos super amigos, ela falou, olha, eu tô indo viajar amanhã, vou te deixar a chave, pode ficar na minha casa, aluga um carro, ela é guia de turismo na Islândia, fiz todo o nosso roteiro, ficamos na casa dela, curtimos, olha, que lugar maravilhoso, assim. E voltamos, e aí depois eu já estava, essa coisa a viagem para mim também é uma forma de eu curar minhas tristezas, né? Então eu já estava com essa coisa da morte do meu pai, eu falei, vou para a Europa de novo. E aí fomos fazer o tal do mochilão que eu queria ter feito com 20 anos e que eu tinha uma frustração que eu não tinha feito esse mochilão pela Europa. Falei, vamos embora. Quando fomos para Dublin, depois para Edimburgo. Quando eu cheguei em Londres, eu falei, gente, é aqui que eu quero morar. Quero morar em Londres. Sabe, bateu uma coisa no coração, falei, é aqui que eu quero morar. Aí eu falei, quer saber, vamos morar aqui, vamos vir para cá. Aí conheci umas pessoas, já tinham outros amigos de Porto Alegre que moravam lá, já tinha gente. Foi assim, a coisa foi acontecendo. Uma outra pessoa que eu conheci lá me falou, eu tô indo para o Brasil 2 meses, se quiser alugar o meu apartamento, fica aqui em casa esses 2 meses. E eu falei, eu boto meu apartamento em Nova York para alugar e venho embora, sabe?
O meu marido tem o passaporte italiano, já estava às vésperas do Brexit, eu falei, é agora, vamos embora para Londres para a gente conseguir essa residência antes que a Inglaterra saia da União Europeia, vamos embora. Aí fomos para ficar 3 meses de mala de bordo, e chegamos lá e ficamos 1 ano e meio, só saímos de lá por causa da pandemia, porque a pandemia começou a ficar, a coisa começou a ficar difícil, e lá a gente morava em 8 metros quadrados. 8 metros quadrados é um espaço muito pequeno. É muito pequeno. É muito pequeno, incluindo o banheiro. Assim. Então, assim, a gente não tinha cama, a gente tinha um colchão que a gente mandou fazer sob medida, que a gente dobrava, usava de sofá para ficar sentado e depois abria, e ele ocupava toda a largura do apartamento. Era assim, nós alugamos, era um apartamento que eu acho que era meio que o escritório do prédio, um prédio de 3 andares, mas assim, no melhor bairro de Londres, que é Marylebone, melhor bairro de Londres. Assim, eu estava do lado do Regent Park, assim, um lugar maravilhoso. E aí era muito pequeno, né? O coitado do meu marido, ele só olha e pensa, lá vem ela de novo, uma loucura, né? Aí eu olhei, eu falei, o que tu achou? Ele falou assim, é pequeno, né? Mas não, 8 metros quadrados não dá nem para se mexer dentro, assim. Aí eu falei, não, deixa isso aqui, vai dar. E eu tenho uma outra amiga minha que é arquiteta online, desapegada como eu, assim, na mesma batida. Eu falei, amiga, achei um apartamento minúsculo, mas eu sei que tu vai conseguir fazer um projeto bom. Fez, ficou lindo o apartamento, ficou lindo. Reformamos, e aí a gente botava no Airbnb e ia viajar. Menina, era lotação 100%. Não tinha um dia que a gente não botasse no Airbnb e não estava alugado. E eu falava para as pessoas, 8 metros quadrados é muito pequeno, mas é no melhor bairro de Londres, né? Faz tudo a pé, tudo maravilhoso. E só que aí veio a pandemia e aí nos ferrou, porque foi proibido o Airbnb em Londres. E aí todas as reservas que a gente tinha de março até setembro de 2020 caíram todas canceladas, foi proibido. Aí nós pensamos estávamos no Brasil, né? Pensamos, esperamos, o que a gente faz? A gente devolve esse apartamento, a gente volta para lá. Era aquele começo de pandemia que a gente achava que ia durar 14 dias, né? Que eram só os 14 dias que tudo ia acabar. Aí a gente pensou, falou, cara, vamos entregar esse apartamento e vamos embora para Nova York. Porque as coisas começaram a piorar. E nesse momento foi assim, ó. Nós falávamos com amigos de Londres e falávamos com amigos de Nova York, e nós estávamos no Brasil. E aí, assim, os amigos de Londres, a coisa não está fácil, tal. Era, assim, essa perspectiva. O Brasil era aquela esperança, né? Do tipo, vamos ver o que vai acontecer depois que acabar a pandemia, a gente vai fazer 1000 coisas, depois que acabar. E aí os amigos de Nova York, todos já se planejando como a vida ia ser pós-pandemia. Isso maio do ano passado, assim, todo mundo já estudando o que ia mudar no comportamento, o que ia ser tendência, o que ia acontecer. Então, essa batida assim, de planejar como vai ser. E nisso morrendo 1000 pessoas por dia só no estado de Nova York. Né? Mas as pessoas já trabalhando assim, como será a vida no pós-pandemia. Então, o nova-iorquino, ele tem muito isso, ele tem essa mentalidade de que ele quer ser o líder do mundo. Então, ele quer saber tudo como é que vai ser. Tá, agora está morrendo gente, agora tem esse vírus, agora as pessoas estão enclausuradas, o que vai acontecer? Como é que, então, ele já tem... O que vem depois disso, né? Que vem depois. Então, por exemplo, assim, esse diálogo que a gente está tendo aqui online, à distância, coisas online, o nova-iorquino já estava 1 ano atrás, a milhão, pensando nisso, sabe? E isso é muito legal, né? Aí, de novo, a história do desapego, né? Temos que abrir mão de todo
o que a gente tinha construído em Londres não era muita coisa, era um apartamento pequeno, mas a gente tinha reformado todo ele, pintado, botado papel de parede, Claro, prateleira, não sei o que, claro. assim, a gente tinha transformado um depósito num apartamento, né? Frigobar, mini freezer, cozinha, tudo era muito, parecia um trailer, assim, que a gente tinha montado todo ele. Ah, vamos ter que abrir mão de tudo isso. Vamos. A gente viveu aquele ano e meio ali, e, enfim, vamos ter que abrir mão, vamos, né? Dói, assim, ter que se desapegar, dói, né? Dói, porque, pô, eu passei o dia inteiro colando papel de parede, passei outro dia inteiro fazendo furo na parede para botar prateleira, né? Até Claro eu queria que te dói. perguntar, assim, o que é mais difícil de desapegar, assim, no teu olhar, assim, porque tu me parece, assim, desprendida em vários aspectos, né? O que te dói mais desapegar? O que me dói? Essa coisa de arrumar a casa dói, né? Porque a gente fez um projetinho lindo para o apartamento. Então, assim, a gente calculou cada milímetro para adaptar exatamente as nossas necessidades, ao nosso estilo de vida. Porque nós, por exemplo, nós fazemos praticamente toda a nossa comida em casa, né? Então, era um desafio, assim, de transformar aquele espaço de um trailer, de ter uma cozinha, de ter um freezer, inclusive, para fazer a nossa comida da semana, congelar e tal. O banheiro, tinha até máquina de lavar dentro. Era bem um trailer, assim. Então, isso dói. Isso é difícil, porque eu fiz um projeto tão perfeito. Sim. E o outro que é difícil desapegar são os amigos. Porque, por exemplo, Londres tem um ritmo muito mais tranquilo que Nova York. Então, Londres, a gente tinha uma coisa que eu nem sabia que eu precisava, que era aquele almoço de domingo. Todo domingo a gente se reunia com os amigos para começar a almoçar, começar a fazer um almoço às 11 da manhã e terminar às 10 da noite. Ai, que legal. E era muito bom, porque isso é uma coisa impossível de fazer em Nova York. Em Nova York, todo mundo tem 15 minutos para ti e acabou, né? É uma cidade muito cara, o custo de vida é muito alto, então todo mundo tem que trabalhar muito e tem pouquíssimo tempo para fazer esse almoço de domingo. E isso me doeu. Isso foi uma das coisas assim que, nossa, gente, era tão bom aquele almoço que não tinha hora para... Aí, sabe, faz a comida com os amigos, aí depois da sobremesa, aí depois começa a assistir vídeo, aí depois vai jogar carta, depois vai fazer o jantar, e não acaba, assim, sabe? Tipo, só acaba porque no dia seguinte a gente tem que trabalhar. E isso doeu. Então, são as duas coisas mais difíceis para mim desapegar. É a estrutura da casa, quando eu consigo montar ela para ela ficar perfeita, para atender as nossas necessidades, e os amigos, né? O resto... E o que é mais fácil para ti? O que tu acha, assim, comparando com a maioria das pessoas que, na verdade, nós aprendemos a ser muito apegados às coisas, né? Como a gente estava falando antes. Em comparação à maioria das pessoas, o que tu sente que é muito fácil para ti desapegar? Mudar de cidade, mudar de casa. Isso, ao mesmo tempo que eu me apego àquilo que eu construí, o mudar de cidade, começar a vida numa outra cidade é muito fácil. É muito fácil. Eu acho que eu começo novas relações humanas, cada um tem um jeito de experienciar a sua vida, né? Então, assim, eu gosto de experienciar minha vida através das relações humanas com novas pessoas. Né? Então, por exemplo, quando eu cheguei em Londres, eu conheci muita gente, principalmente brasileiro, né? Eu gosto muito da comunidade brasileira porque são as referências que eu tenho. Apesar de eu ser chilena, as minhas referências que eu tenho são brasileiras, né? É difícil até para as pessoas quando eu digo, não sou brasileira. As pessoas tomam um choque, assim, né? Mas eu gosto muito. Então, por exemplo, quando nós chegamos em dezembro em Londres, em março, no aniversário do meu marido, a gente fez uma reuniãozinha para os amigos mais íntimos e tinha 30 pessoas. Ai, que legal. Sabe? Então, assim, e tinha 30 pessoas e a gente conectando uma pessoa com a outra, um amigo com o outro, não sei o que, sabe? Foi muito legal. E aí, Matos eu conhecia muita gente.
muita gente. Todo domingo já tinha um almoço na casa de alguém, todo sábado já era visitar alguém, então eu sou aquela pessoa que, assim, aquele apartamento eram 8 metros quadrados e a gente conseguia botar 6 pessoas dentro do apartamento. Era inacreditável, né? Imagina 6 pessoas dentro de um trailer, assim. E a gente fazia almoço lá em casa e as pessoas não queriam sair de lá, não queriam sair, porque era um lugar para receber, para acolher. Então, eu acho que essa minha facilidade de fazer novos amigos, de me abrir. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de me expor para conhecer novas pessoas. Então, assim, eu não tenho essa resistência, né? Eu acho que o desapego também passa por isso. Assim, quando a gente se apega a um modelo de pessoas que nos aceitam, a gente restringe muito. Quando a gente se abre, assim, bom, eu sou vulnerável mesmo, vamos lá, eu vou conhecer essas pessoas, não sei o que essas pessoas vão pensar de mim, e também não é uma coisa que não estou preocupada, assim, de ser julgada, sabe? Eu quero chegar num ambiente e vou conhecer pessoas, e se bater o santo, vão virar minhas amigas, e vai ser super legal, e normalmente bate o santo, né? Então, o desapego das coisas materiais, para mim, me facilita conhecer muita gente. Se eu fosse apegada, por exemplo, eu tenho que viajar e eu tenho que ter um colchão bom para dormir. Agora eu estou na Flórida, tá? Também foi outra história, assim. Estava em Nova York e falei para uma amiga minha, a gente quer ir para a Flórida, até para Key West, que é bem a ponta assim, da Flórida, conhecer. Falei, eu quero fazer de carro uns 15 dias. É lindo, falou, né? Que passeio bonito. Eu não fui, eu vou fazer esse domingo, né? Tu vai amar, é muito lindo, é muito lindo. E aí eu convidei esse casal de amigos e eles falaram, mas por causa do apartamento, dos gastos, aqui a gente consegue ficar só 9 dias fora. Eu falei, não, 9 dias é uma viagem muito longa para ir e voltar, né? Só de viagem de carro para chegar no lugar são 24 horas, né? Não faz sentido. E aí ela estava nessa mesma vibe e ela falou, mas o meu contrato de aluguel está acabando, quem sabe eu boto as minhas coisas tudo num depósito e a gente vai uns 3 meses para a Flórida. Falei, beleza, vamos, né? São 2 casais, 3 gatos e um cachorro grande, né? De 30 quilos, uma havaianarana. Nossa! Eu falei, o carro é grande, vamos embora, né? Aí os gatinhos podem miar. Eu falei, mas é gato, né, gente? Vai miar e vai parar uma hora, né? Nossa, parecia que não tinha bicho dentro do carro, porque os gatos foram maravilhosos, o cachorro também é maravilhoso, assim. E aí legal. A gente veio nesse meio tempo, eu postei lá nas minhas redes sociais, mandei umas mensagens, conseguimos um apartamento de uma amiga que estava saindo e tinha mais 2 meses de contrato, não queria pagar multa, né? Então a gente entrou nesse contrato dela. Temos 2 meses aqui e depois a gente não sabe ainda para onde a gente vai. Mas é um desapego, assim, eu não posso ter um apego do tipo, eu preciso ter a minha casa, eu preciso ter o meu colchão, né? Assim, o espírito de aventura tem que ser maior. Né? Tem que ser maior. Sim. Tem muito ganho. Tu tá dando as tuas aulas online e daí então tu pode trabalhar de qualquer lugar. Sim, dou minhas aulas online, posso trabalhar de qualquer lugar, administro os imóveis do Brasil também, que eram do meu pai, né? Também tudo online. E funciona, para mim funciona. Eu acho que, assim, eu sempre gosto de postar textos nas minhas redes sociais e falo sobre isso. Não é para todo mundo, gente. Não o ser humano ele tem muitas diferenças, ele tem muitos jeitos de enxergar o mundo. Mas eu gosto de compartilhar porque, assim, se alguém se identifica com o meu modelo, com o meu estilo de vida, para a pessoa saber que ela não está sozinha. Né? Então, às vezes eu falo assim, por exemplo, agora eu estou dormindo num colchão de ar, né? Eu e meu marido. Não é o colchão mais confortável do mundo, não é a coisa mais confortável do mundo dormir num colchão de ar, mas para mim está tudo bom, sabe? Para mim está tudo bem. Tem gente que diz assim, nossa, Marcelo, eu jamais conseguiria viver assim, né? E assim, a gente está dormindo num colchão de ar e é um apartamento de um dormitório, então os meus amigos ficam no quarto e a gente dorme na sala
e aí de manhã a gente acorda, arruma tudo bonitinho e tal, a casa está impecável e tal. E eu não me incomodo com isso, sabe? Então não é uma coisa que me incomoda. Porque a gente diz, nossa, nunca que eu ia sair do conforto da minha casa e tal. Eu fui assim já, eu já fui assim. Eu tive uma época em Porto Alegre que eu tinha a minha escola, tinha uma casa de 3 andares, tinha muito conforto, tinha até manobrista para não precisar nem botar o carro no estacionamento, né? Todos aqueles confortos do Brasil, né? Do tipo, tinha empregada, acordava de manhã, a gente tinha um café da manhã, a fruta, né? Um mamão maduro picado na mesa, o café recém-passado, nem me preocupava com nada. Hoje eu tenho que lavar meu banheiro, lavar minha louça, lavar minha roupa. Não tem quem faça isso para nós, né? Cozinhar toda a minha comida é muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso. Zero conforto, regalia, zero. Sinto saudades de algumas mordomias do Brasil, às vezes sinto. É uma troca, né? Mas sim, eu sei que eu não conseguiria viver a vida que eu vivo hoje se eu não abrisse mão desse conforto do Brasil. Né? Então, é aquilo, toda escolha tem uma renúncia, sabe? Toda escolha tem uma renúncia. E eu acho que essa renúncia ela tem que ser sempre questionada, sabe? Ser sempre assim, sair um pouquinho da zona de conforto. Assim. Será que eu poderia estar renunciando em alguma coisa para estar ganhando outra? Né? Então, e a minha mente ela é muito treinada para ver sempre o que eu vou ganhar. Então, por exemplo, assim, quando a gente saiu daquele apartamentinho super bonitinho, decorado lá de Londres, assim, aquela dorzinha no coração, gente, ficou tão lindo, assim. Eu já mudei assim, a mente, pensei assim, bom, assim como eu construí nós reformamos esse apartamento, agora a gente está capacitado para reformar em qualquer lugar do mundo. Claro. Agora a gente já sabe que se a gente for morar na China, a gente vai ter um apartamento super lindo que a gente já sabe como decorar. Se a gente for morar, sei lá, no Japão, a gente já sabe que a gente vai poder fazer uma casinha com a nossa cara rapidamente e vai demorar até menos tempo de reformar do que a gente demorou para fazer o primeiro, né? Então, isso foi uma coisa muito... Assim, o meu foco já vai para algo que seja já vai mudando. Extremamente... Qual é o país que está na lista número 1 ali pós-pandemia? É difícil, são muitos, né? Mas um lugar que eu quero conhecer é o Japão. 2, então. Japão? Japão e Tailândia. Quero ir para aqueles lados, Japão e Tailândia. E eu quero fazer agora Japão, Tailândia, e aí Nova Zelândia, Austrália, e para aquele lado lá e ficar um tempo. Né? Tenho que criar coragem, porque assim, quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente se acomoda. Né? E assim, para mim, isso é uma outra crença minha que é super assim, fundamental. Eu tenho uma crença de que eu sempre vou ganhar dinheiro. Sempre. No lugar que eu for, eu vou arrumar trabalho, eu vou dar um jeito de ganhar dinheiro. Então, assim, eu tenho essas crenças minhas de eu sempre vou ganhar dinheiro, nunca vai me faltar dinheiro. Assim, eu nunca pensei na possibilidade, eu não vou ter dinheiro para fazer tal coisa. Sabe? Eu tenho uma crença de abundância muito forte dentro de mim. Eu digo, gente, é só trabalhar. Se precisar, eu limpo o chão, eu lavo um banheiro, eu faço uma comida. Quando eu fui para Londres, eu fui trabalhar num food truck de tapioca. Estava passando assim, de repente, eu olhei, nossa, tem tapioca aqui, comida brasileira. Aí fui ali, me aproximei, o cara lá de trás gritou, Marisol! Eu falei, gente, alguém me achou em Londres. Aí ele tinha sido meu colega de profissão no Mestres de Rose lá no Brasil, ele era de São Paulo, ele que me reconheceu. Que legal. Aí, eu falei, nossa, eu tenho... E assim, na viagem anterior que eu tinha feito para Londres, eu tinha ido nessas feiras, eles têm muito food truck lá, né? E eu falei, nossa, meu sonho é trabalhar num food truck de comida aqui em Londres. Eu tinha mentalizado isso.
Já cheguei lá, focou, né? aí eu falei para ele assim, Gus, eu queria muito trabalhar no food truck, é um sonho meu, é um fetiche meu aqui de trabalhar no food truck, e foi muito legal, foi muito legal. Que Aprendi a fazer, legal. era a tapioqueira, assim. Então, assim, não era muito dinheiro, né? Ele me pagava a hora do salário mínimo lá de Londres, mas era o dinheiro da minha comida da semana. Eu trabalhava sábado e Claro. domingo e comia a semana inteira, né? Fora toda a tapioca que comia lá, né? E então eu tenho essa crença assim de abundância de dinheiro, de trabalho, assim, em qualquer lugar que eu for no mundo, eu vou arrumar alguma coisa para fazer e vou ter dinheiro para comer. Não vai assim, eu nunca vou ser uma pessoa que eu não vou ter onde dormir nem vou ter onde comer. Isso está fora da minha possibilidade. Com as habilidades que eu tenho, não existe. Eu tenho uma amiga minha que ela falou assim, olha, sabendo cozinhar e sabendo fazer contas, pode viver em qualquer lugar do mundo, né? É verdade, é verdade. E assim, para a gente já ir se encaminhando para o final, assim, eu fico pensando em tudo que a gente conversou e quem está nos assistindo deve pensar assim, nossa, por onde eu começo? Né? Vamos dizer que fez sentido e a pessoa se identificou com o teu estilo de vida e tem o desejo de fazer ou um intercâmbio ou morar fora do país, enfim, começar por algum lugar, né? O que que tu sugere para essa pessoa que está te escutando agora e assim brilhou os olhos com um estilo de vida como o teu? Pare de gastar. Começa, para de gastar. Para de gastar na pizza, para de gastar no lanchinho na rua, para de comprar a blusinha parcelada no cartão, para de gastar. Eu acho que isso é o primeiro exercício. Se a pessoa que quer viajar ao mundo, ela não pode ser uma pessoa que gosta de gastar. Porque, primeiro, não tem como carregar, né? E, segundo, tem que ter dinheiro. Então, eu Sim. acho que a primeira coisa é parar de gastar. Quando você para de gastar, tira esse hábito, né? Porque a gente gasta por hábito. Eu vou na rua, eu tenho que tomar um cafezinho. Eu vou na rua, eu tenho que comer um negócio. Nem tá com fome, mas tem que comer alguma coisa na rua. Eu passo no shopping, eu vou comprar uma blusinha, né? Eu sempre brinco, assim, das blusinhas, que a gente vai comprando de blusinha em blusinha, quando viu, tem 500 blusinhas dentro de casa e não usa, né? Então, primeira coisa é parar de gastar. Segunda coisa é aprender a fazer um bom planejamento financeiro, né? Quanto que você gasta por ano em Netflix, em Spotify, enfim, N serviços. Eu não tenho nada disso, não assino nada. Eu assisto Netflix numa conta familiar da minha família no Brasil, fizeram aquele plano maior e me deram ali um usuário. Aí faz um planejamento. Quanto você gasta por ano em tudo? Em luz, em água, em condomínio, em moradia, em comida. Ter um bom controle disso. Tendo esse controle, você consegue reduzir gastos. E essa margem de redução é o dinheiro que você vai guardar para poder viajar, sabe? E poder se mudar para qualquer lugar do mundo. Não é que eu seja pão dura, né? Bem pelo contrário, assim, quando tem alguma experiência que eu quero fazer muito, eu sou a primeira a gastar, assim, tipo, não, vamos botar grana, mas porque eu já juntei, né? Aí depois faz um bom planejamento financeiro. A terceira dica é assim, não usa cartão de crédito. Funciona para mim. Eu não uso cartão de crédito para nada. Quando eu não tenho como pagar em dinheiro, eu pago com cartão de débito. E aí vou lá e tiro do débito e jamais entro no cheque especial. Eu fui uma pessoa endividada, já tive dívidas, já ralei, já dormi no carro para poder pagar meus cartões de crédito nos Estados Unidos, porque todo mês tinha conta e vinha conta e vinha conta, e eu não conseguia nunca terminar com isso. Aí uma vez nós alugamos nosso apartamento, era Natal e Ano Novo, a época de alta, que todos os hotéis são caríssimos, alugamos nosso apartamento, a gente foi dormir no carro. Dormia no carro e tomava banho na academia. Porque era uma van, né? Tinha colchonete e tal. Porque a gente precisava zerar essa conta. A partir dali eu falei assim, nunca mais eu vou usar cartão de crédito. Né? Então, eu uso sempre o cartão de débito. Se fazer uma compra, assim, que só aceite cartão. Não compro nada online. Se eu preciso, realmente, eu tenho que me dar o trabalho de ir na loja comprar. Então, com a pandemia é uma maravilha, porque eu já não saio de casa mesmo, já não compro nada.
essa coisa da compra online uma isca para comprar mais e mais e mais, Claro. e aí o dinheiro vai indo. Então, assim, aí quando tu vê em reais, assim, qualquer coisinha são R$ 50, né? Um gasto mínimo são R$ 50. Então, tu junta ali 50 daqui, 50 dali, um almocinho, não sei o quê, quando tu viu, deu R$ 500. Gente, R$ 500 são $100, sabe? $100 já é um começo de uma viagem, sabe? $100 tu já começa com alguma coisa. Aí no mês seguinte tu corta o almocinho, o cafezinho, o lanchinho, a blusinha, deu mais $100, sabe? No final do ano tu já juntou $1.200. E aí quando tu tem aqueles $1.200 que tu já tá na tua mão ali para viajar, aquilo começa a te dar uma empolgação e tu começa a cortar muito mais coisa. E aí tu começa a fazer tudo. Tu sabe que tem uma coisa, eu tô te ouvindo, assim, eu lembrei, teve uma época que eu tava numa dificuldade financeira muito grande, e aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro de novo, eu comecei a guardar em envelopes. E, adoro. tipo assim, sobrou R$ 50, eu ponho nesse envelope que é para pagar a faxina da semana que vem. Se sobrou 100, eu vou juntar ali para viagem. Então, eu tinha um envelope que era a viagem que a gente queria fazer para Paris. E nós ficamos quase 3 anos botando só troquinho ali dentro. E quando eu vi, eu paguei a passagem à vista, já tinha quase dinheiro pro hotel. E foi muito legal, assim, a gente não se dá conta do prazer, e obviamente isso há um interesse que a gente goste de passar o cartão, né? Mas tem um prazer tão grande de contar o dinheiro, de ver que é o dinheiro do teu trabalho, de guardar ele e de usar ele depois. Né? Eu acho Adoro que isso a gente vai perdendo. Exato. Eu sou a velhinha dos envelopes, né? Então eu sou a velhinha dos envelopes. Eu junto o dinheiro, boto no envelope e eu sei. Isso aqui é para pagar tal despesa. Isso aqui eu sou a velhinha, eu sou a moda Mas antiga. Mas dá uma satisfação, né? Dá muita satisfação. É muito bom. E assim, ó, por exemplo, no Brasil, ninguém divide apartamento, porque tem muito espaço. Gente, nos Estados Unidos todo mundo divide apartamento. Todo mundo aluga um quarto, divide apartamento. A Europa também, as pessoas dividem apartamento, assim. Mas eu vou dividir com uma pessoa estranha, sim. Tu vai dividir com uma pessoa estranha e vai pagar metade das despesas que tu pagaria morando sozinho. A não ser que tu tenha dinheiro suficiente para morar sozinho, entendeu? E tenha dinheiro para as suas férias e para as suas viagens. Senão, tu vai dividir um apartamento com alguém estranho que tu nunca viu na vida. Então, nossa, no Brasil eu falo para os meus amigos, mas divide com alguém, não, vai morar sozinho num apartamento de 3 dormitórios, de 2 dormitórios. É uma loucura, sabe? Mas é o paradigma. Por isso que é legal viajar, porque tu muda o paradigma. Então, assim, gente, quantas pessoas eu digo assim, mas por que se tu tem um quarto sobrando, um escritório, por que tu não bota no Airbnb, sei lá, uma semana por mês, vai te render um dinheiro de uma semana por mês, tu vai ter uma visita na tua casa. A gente já recebe tanto gente de graça. Qual o problema de receber uma pessoa que está vindo fazer um curso, que está precisando de uma atividade? Bota aquele teu quartinho o quartinho da bagunça, arruma ele e bota ele no Airbnb para receber. E esse dinheiro de uma semana por mês todo, depois de um ano, vai ser o teu mesmo dinheiro que tu vai usar para pagar o teu Airbnb na Europa, sabe? E então aqui em Nova York, nossa, é tudo assim, a pessoa dorme no quarto, aluga o sofá, ou aluga o quarto e dorme na sala, né? Tanto é que, por exemplo, aqui a gente está assim, a gente queria um apartamento de 2 dormitórios, mas não tinha que aceitasse os bichinhos, né? Aí era um dormitório, minha amiga falou assim, nossa, cara, vai ficar apertado. Falei, não vai não. Depois de 12 anos de Nova York, nada é apertado. E aí eu falei, bora, vamos economizar essa grana e a gente se vira. Então, quando começa a fazer esses envelopinhos, quando começa a ver assim, quem sabe se eu tenho faxineira toda semana, será que eu preciso toda semana? Quem sabe eu faço, eu pulo uma semana, sabe? Quando tu pula uma semana, você tá pulando 2 semanas. Já guardou. Até a própria pandemia. A pandemia está mudando alguns comportamentos nesse sentido. Eu acho que as pessoas estão começando a pensar em otimizar algumas coisas, sabe? A gente vê pela gente também, né? Nós estamos um ano
sem a moça que fazia a faxina para nós, e está dando certo, entende? E aí, não precisava cai a mesmo? mão, não cai certo. a mão, não cai o braço, né? E assim, dá um pouquinho mais de trabalho, dá. Você tem que acordar uma Claro, meia óbvio. hora antes para dar uma lavada no banheiro, tem, entendeu? O teu banheiro não está sempre impecável e branquinho e limpo, não tá, assim, tem que dar uma, né? Mas é muito bom, assim, tem formas, né? Para quem não tem muita grana, assim, e eu acho que, assim, às vezes não é só grana, sabe? Coragem. É E bastante coragem. organização, né? Coragem e organização, né, Marisol? E organização. Eu conheci muita gente, assim, que aparentemente tinha um patrimônio, né, dinheiro muito mais do que eu tinha, né? Porque a gente veio meio que para os Estados Unidos, uma mão na frente e outra atrás para fazer o dinheiro aqui. Fora essa grana da compra do apartamento, todo o resto do dinheiro a gente fez aqui, né? E aí eu conheci muita gente que queria vir morar e que nunca veio. Não, assim, tinha muita grana. E Sim. mas aí imposto, aí o visto, aí dá muito trabalho, aí eu vou ter que arrumar um emprego, e aqui no Brasil eu sou empresária. Então, assim, tem um quê de desapego também do padrão de vida que a gente tem no Brasil, né? Claro. Tem uma expressão que eu aprendi lá na Guatemala, inclusive, que era assim, ó, cola de león ou cabeça de ratón, né, que tu pode escolher. Então, tu pode ser o rabo do leão ou a cabeça do rato, né? E às vezes, assim, tu Sensacional. tá na tua... É muito bom. Às vezes tu tá na tua zona de Muito bom. conforto, então tu chegou, tu tá na tua cidade, a tua família, o teu trabalho, assim, tu tá na cabeça, né? Então, tu conseguiu ali toda a tua projeção profissional, mas está na cabeça. Mas aí, de repente, tu quer emigrar para um mercado muito mais agressivo que é Estados Unidos, né? Tu vai ser o Sim. rabo, mas tu vai ser o rabo do leão, né? Então, assim, não tem certo ou errado, sabe? Eles não têm certo ou errado. Tem perfis de pessoas diferentes. Eu prefiro 1000 vezes ser o rabo de um leão do que a cabeça do rato, entendeu? Em Sim. Porto Alegre eu tinha a minha realização profissional, eu tinha o meu conforto, sabe? Tipo assim, eu já tinha chegado onde eu queria chegar em Porto Alegre, mas eu tinha uma insatisfação, uma inquietude dentro de mim. Então isso é o que me levou a abrir mão de muita coisa que eu tinha no Brasil para morar fora. Não tem certo ou errado. Eu conheço muita gente que ficou no Brasil e que fala, nossa, então eu nunca ia me sujeitar a passar pelo é que tu bem isso. passa, né? E acho que também tem uma coisa a ver com o momento de vida e com escolhas que a gente faz naquele momento, né? Então, enfim, Marisol, a gente podia ficar conversando mais um tempão, mas eu quero te agradecer Sim, muito. Adorei o nosso papo, a nossa conversa. E eu vou eu colocar depois amei. os teus contatos também, quando a gente estiver apresentando, né? E vai ser um prazer, assim, ampliar essa tua rede de contatos. Muito obrigada pela tua Ai, que bom. disponibilidade, pelo teu Obrigada. carinho. E Obrigada eu pelo convite, espero... adorei. Ai, que bom. E eu espero todos vocês num próximo Conversas que Revolucionam. Obrigada por terem assistido e até mais. Beijo, obrigada.